como o nosso país vinha de uma economia bastante estagnada, a nossa inflação também estava em índices, ainda está, inclusive, em índices mínimos históricos. Por conta a economia com um crescimento econômico tão baixo e com tão pouca demanda, que a inflação, então, passava 3%, 4%, e hoje, inclusive, pós-pandemia, a nossa inflação talvez termine o ano em menos de 2%. Então, quando você cria um sistema de amortização é, que tem como parâmetro o IPCA mais a taxa TR, faz com que o valor da prestação caia significativamente. Então, nós tivemos uma queda no valor da prestação no início do contrato. Tá? É importante dizer, no início do contrato. Depois eu vou analisar com vocês se essa linha realmente é boa para o tomador de crédito. Mas qual foi o efeito dessa linha? Essa linha fez com que o valor da prestação caísse significativamente. Então, essa foi a primeira tomada de decisão do governo federal com relação aos financiamentos imobiliários. Aqui vale a pena dizer que ninguém é bonzinho. Todo o governo, o Poder Executivo, ele tem o seu objetivo. Qual é o primeiro ponto? Nós tínhamos um nível de desemprego acima de 12% já em 2019. Qual é o único setor capaz de empregar muito em pouco tempo? O setor imobiliário, porque você tem a verdadeira indústria da construção civil. Tanto a própria construção do edifício, por exemplo, falando de edifício ou casas, mas também os materiais. Você tem a indústria dos materiais que são, de um jeito ou de outro, uma boa parte deles é produzido no Brasil e são empregados na construção de uma residência ou de um edifício, uma laje corporativa. Então, esse foi o intuito da mudança na amortização. O segundo, aproveitar a inflação baixa, momentânea, né? Porque nós sabemos que a inflação um dia vai subir, nada é perene na vida, e nada é constante na vida. E nós temos a segunda questão, que foi a questão do emprego. Gerar empregos de qualquer forma, também com interesses eleitorais, talvez, quem sabe. Mas aqui, então, nós estamos fazendo um parâmetro técnico. A primeira questão é a nova linha de crédito IPCA mais TR. Agora, tem uma outra mudança que pouco nós ouvimos falar. Uma mudança que foi muito significativa, que também reduziu o valor da parcela de um financiamento imobiliário, que foi a mudança nas modalidades de seguro. Por quê? Antes de 2019, até o governo Temer, quando você fazia um financiamento imobiliário com a Caixa, que é responsável por mais de 70% dos financiamentos no Brasil, nós tínhamos uma linha de seguro habitacional obrigatória. Então, nós tínhamos uma pessoa jurídica responsável pelo seguro habitacional. Então, no caso de danos à propriedade, ou mesmo no falecimento do fiduciante, havia essa proteção, essa blindagem, só que esse seguro era extremamente oneroso. Caso alguns aqui tenham financiado imóveis ou simulado um financiamento imobiliário anterior a 2018, verificava-se o financiamento imobiliário, o seguro tinha um peso de quase 30% no valor da parcela. E era um valor que até subia, porque quando você via o valor da parcela ao longo do tempo, o valor de seguro era constante. Então, até segurava o valor da parcela e cada vez mais o seguro correspondia a um percentual maior da parcela que você pagava todos os meses. E aí, uma mudança que ocorreu foi que houve um rompimento com a empresa responsável, subsidiária integral, responsável pelo seguro habitacional, com a Caixa Econômica, e passou a abrir para um leque de opções de seguro, inclusive você podendo propor um seguro para a Caixa Econômica. Essa mudança foi tão significativa que um seguro habitacional que correspondia a 30% do valor da parcela, hoje o seguro ele não corresponde nem a 10% a 5% do valor da parcela, a depender do bem imóvel financiado. Então, essas duas alterações foram muito significativas. A linha de amortização IPCA mais TR e a modalidade de seguro, a possibilidade de você escolher uma modalidade de seguro
diversificada. Foi tão interessante que, por exemplo, em 2018, se você fizesse uma simulação de crédito de um bem imóvel, por exemplo, de R$ 400.000, vamos colocar um número arredondado, o valor de financiamento você tinha que dar 20% de entrada, e o valor de financiamento era em torno de 4 mil ao mês, ou seja, era praticamente 1% do seu valor financiado, ou nem isso, porque no caso você ainda dava a entrada para financiar o imóvel. Atualmente, com essas duas mudanças do ano de 2019, o valor de prestação caiu para quase a metade. Então, hoje, se você vai financiar um imóvel de 400 mil, você tem que dar a entrada, que ainda gira em torno de 20%, e você vai pagar em torno de 2 mil de prestação. Então, essa redução no valor da prestação é que tem motivado as construtoras, que elas estão olhando para frente. Bom, esse ano de pandemia foi um ano perdido, um ano de recessão. Mas, para frente, essa pandemia não tem todos os anos. E para frente, o valor da prestação vai caber no bolso de milhares e milhões de brasileiros. Então, é por isso que hoje nós temos construção. Aqui, a boa parte dos nossos membros são do Rio de Janeiro. Você vai hoje nos bairros como Ipanema, Leblon, Barra da Tijuca, e já está havendo um boom da construção, porque as construtoras estão apostando nesse boom de crédito. Tá? Essa é a primeira questão. Agora, antes de nós entrarmos no ano de 2020, eu vou fazer aqui um juízo de valor mercadológico e jurídico. Tá? E essa linha de crédito IPCA mais TR, ela é boa? Vamos fazer uma crítica aqui, uma crítica técnica. Ela é boa? Eu aqui fiz uma análise em indicadores econômicos e eu verifiquei o seguinte: conforme eu havia dito, nós tínhamos 3 modalidades de crédito. Tabela Price, de amortização de crédito. Tabela Price, que é o valor da prestação do início ao fim. Nós temos o saque mais TR, que é com base na TR. E nós temos agora o IPCA mais TR. Aos membros aqui da nossa BAME, eu verifiquei o seguinte: dentre essas 3 linhas de amortização, o IPCA mais TR, de fato, a prestação inicial ela é a menor das 3. Porém, ao longo do tempo, o IPCA mais TR, de acordo com a simulação que a própria Caixa Econômica faz de quanto será a inflação no futuro, estimativas técnicas da área econômica da própria Caixa Econômica, ela verifica o seguinte, que ao longo do tempo, no médio e no longo prazo, a amortização IPCA mais TR terá, no final do contrato, o maior valor de prestação. Olha que coisa paradoxal. Como que terá o maior valor? Porque a inflação, atualmente, ela encontra-se em índice bastante baixo, que não se sabe se vai continuar assim no médio e no longo prazo. Nós temos uma economia nós temos uma economia de um país emergente, então, com variações bruscas potenciais. E além disso, o saque mais TR e a tabela Price, como o valor da prestação no início é mais alto, o saldo devedor cai mais rápido, então, por conta disso, o valor da prestação também fica mais barato do que o valor da prestação do IPCA mais TR. Então, o que isso significa de forma bem simples, bem simplificada? Isso significa que a primeira prestação, as primeiras prestações do IPCA mais TR vão ser mais baixas. Isso vai estimular o mercado imobiliário, porque com a prestação menor, as pessoas pensam se cabe no bolso delas ou não, mas ao longo prazo, médio e longo prazo, e que normalmente os financiamentos imobiliários são de médio e longo prazo, o valor dessa prestação vai acabar ficando mais alto e o saldo devedor vai diminuir mais devagar. Então, se eu sou um consultor jurídico, mercadológico para o meu cliente, e eu quero ser para oferecer um serviço diferenciado e com uma análise, além de uma disciplina só, né, uma análise interdisciplinar, eu vou dizer para ele, olha, essa linha de IPCA mais TR, ela é mais atrativa, mas dependendo do prazo do seu contrato, ela pode ser menos atrativa. Então, fique atento
as cláusulas contratuais e verifique com a calculadora e o contrato de alienação fiduciária se vai ser mais interessante para você ou não. Então, a longo prazo, para um contrato de longo prazo, 20, 30, 35 anos, talvez não seja a melhor modalidade de crédito. Para um contrato de liquidação rápida, talvez seja a melhor modalidade de crédito. Então, essas foram as alterações em 2019. E agora vamos partir para o ano de 2020. Bom, no ano de 2020, no meio da pandemia, que ainda estamos, inclusive, né, a pandemia não acabou, o que acabou foi a quarentena e a redução dos índices de contágio. No meio do ano de 2020, com uma recessão já contabilizada, já concretizada, agora nós estamos analisando qual vai ser a queda, qual vai ser o percentual de queda, o governo federal fez uma alteração no início do segundo semestre com a relação à Caixa Econômica Federal, que foi também uma alteração bastante significativa, que foi incluir a possibilidade de você colocar os custos cartorários. Quais são os custos cartorários? Certidões, principalmente, e o registro no registro de imóveis competente. Esse registro da alienação fiduciária e, no futuro, a baixa da alienação fiduciária é extremamente oneroso. O registro em si da alienação fiduciária no RGI pode ser bastante oneroso para o comprador. Além disso, o comprador ele também precisa arcar com o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Intervivos. O ITBI também é muito oneroso e ele só pode fazer uma escritura pública, se não fosse financiamento, ou assinar o financiamento com a Caixa Econômica Federal, se ele tiver antes quitado o ITBI, o Imposto de Transmissão de Bens Intervivos. Então, o que ocorreu? A Caixa Econômica passou a incluir dentro do financiamento imobiliário, que vão ser pagas entre aspas, suaves prestações, a médio e longo prazo, os custos de cartório e os custos tributários. Gente, essa alteração já foi uma alteração muito significativa, porque muitos têm até a possibilidade de crédito, conseguem comprovar a renda, mas não conseguem juntar, acumular por responsabilidade econômica domiciliar própria, não conseguem acumular o suficiente para pagar um imposto de transmissão e pagar o registro da alienação fiduciária. Então, detalhe, quando nós fazemos um financiamento imobiliário, o valor só vai para o vendedor, do financiamento, o valor só é pago ao vendedor depois do registro da alienação, ou seja, é praticamente obrigatório. Além de que nós temos o bordão de que só é dono quem registra. Só é fiduciante também quem registra, né? Porque você é o tomador de crédito, você é o fiduciante, você vai ser o dono da propriedade plena depois da quitação do bem imóvel. Então, a partir do ano de 2020, nós tivemos mais um estímulo considerável, que é a inclusão desses custos burocráticos significativos dentro do financiamento do imóvel. Então, ficou menos burocrático, né? Porque hoje você consegue, através da Caixa, liquidar essas pendências, e você não deixou de ser oneroso, mas você tornou acessível ao consumo uma grande parcela de pessoas. Por isso que muitas incorporadoras, construtoras e imobiliárias de grande porte e de alto patamar de poder aquisitivo estão apostando muito numa retomada no mercado imobiliário. Além de que o mercado imobiliário vai ter de ser o propulsor da nossa economia nos próximos anos, para compensar essa recessão do ano de 2020 com a pandemia. E agora eu vou trazer mais um último dado que eu acho que pode ser bastante interessante para o ano de 2021. Tá? A última questão que eu não quero me estender demais e também abrir a possibilidade para colegas participarem do nosso debate, da nossa conversa e da apresentação. A última questão bastante significativa é o seguinte: conforme eu havia dito no início da nossa apresentação,
a alienação fiduciária, que introduziu o modelo do SFI, ela foi bastante significativa para a economia e para o mercado imobiliário como um todo. Agora, um ponto que eu gostaria de tratar com vocês é o seguinte: quem alimenta o financiamento imobiliário, a Caixa Econômica, de onde provém os recursos para financiamento imobiliário da Caixa Econômica Federal? Bom, existem dois motores propulsores de crédito imobiliário no Brasil, que são os dois fundos que alimentam a Caixa Econômica Federal. O primeiro deles é o FGTS, por acaso também ou não, introduzido num ano de exceção. O FGTS ele foi introduzido durante o regime militar, a ditadura militar, e nós temos também os recursos provenientes da poupança. Por exemplo, quando o nosso dinheiro fica aplicado na poupança, não vou dizer nem investido na poupança, por conta da baixa rentabilidade, mas quando o nosso dinheiro ele encontra-se aplicado na poupança, a rentabilidade da poupança ela é graças à aplicação dos recursos da poupança em várias direções. Uma delas é através da Caixa Econômica Federal em financiamentos imobiliários. Então, a rentabilidade do dinheiro, tanto do FGTS como do SBPE, que é o Fundo Curador da Poupança no Brasil, alimentam a Caixa Econômica com crédito, com recursos para ser ofertado no mercado de crédito. Por que eu disse isso? Por que eu trago agora esse dado, essa informação para vocês? Bom, eu não havia dito que tanto o FGTS como a poupança alimentam os recursos da Caixa Econômica para financiamento? O que nós estamos vivendo hoje? O Brasil teve uma recessão drástica decorrente da pandemia e da quarentena. Nós tivemos, então, 3 a 4 meses de quarentena e ainda temos muitas atividades econômicas que não voltaram à atividade total, full. Então, o governo federal concedeu o auxílio emergencial. E o auxílio emergencial foi de R$ 600 para CPF durante 3 ou 4 meses e depois estendeu o valor do auxílio emergencial até dezembro pela metade, R$ 300. Esse valor ele é depositado numa poupança criada pela Caixa Econômica para todos os cidadãos, por CPF. Esse cidadão ele pode receber o recurso e passar por uma instituição financeira, ou ele pode deixar na própria poupança o dinheiro, ou passar por uma poupança da Caixa Econômica Federal. Ocorre que o auxílio emergencial, de fato, ele tem auxiliado milhões de brasileiros que encontravam-se e encontram-se ainda em situação de miserabilidade. Porém, muitos cidadãos brasileiros receberam o auxílio emergencial e não necessariamente sacam automaticamente o valor e gastam diretamente na economia. O auxílio emergencial, sobretudo nos primeiros meses, ele foi pago de uma forma generalizada para milhões de cidadãos brasileiros, muitos desses cidadãos que sequer encontravam-se em vulnerabilidade total. E aí, qual é o efeito disso? Muitos estão com esse valor do auxílio emergencial em poupanças e não estão gastando. Muitos porque não precisam, outros porque encontram-se resguardados ainda em uma quarentena voluntária, mas não mais obrigatória, mas agora voluntária. Até um remédio, uma vacina que possa ocorrer, ou pelo menos não estão gastando como anteriormente gastavam, ou saindo como anteriormente saíam. Esse excesso de capital na poupança, por parte da Caixa Econômica, faz com que o dinheiro tenha de ser trabalhado. Então, além do interesse do governo federal em motivar o mercado imobiliário de qualquer modo, para fazer a economia crescer de qualquer forma, de forma até irresponsável, fiscal para alguns, também há um excesso de capital na Caixa Econômica que ela precisa dar alguma destinação produtiva. Então, agora, além da possibilidade de você ter uma linha de amortização do IPCA mais TR,
além da possibilidade de você ter um contrato de financiamento que substitui a escritura pública, além da possibilidade de você incluir custos cartorários e tributários no financiamento imobiliário, ainda há um interesse da Caixa Econômica e dos agentes financeiros em ofertar o crédito por haver excesso de liquidez do mercado. Então, tudo isso faz com que nós tenhamos um resultado lógico e objetivo de oferta demasiada de crédito e, ao mesmo tempo, momentaneamente, pelo menos, ou no médio, curto prazo, uma expansão do mercado imobiliário e também dos conflitos relacionados ao direito, vinculados a, por exemplo, contratos de alienação fiduciária, contratos de crédito de toda a natureza, incorporação, aquisição de imóveis na planta, discussão de cláusulas contratuais, e todo o tipo de conflitos onde serão chamados principalmente os advogados. Então, é importante o advogado estar ciente das linhas de crédito para saber auxiliar o seu cliente e estar preparado para todos os novos conflitos que serão decorrentes dessas mudanças drásticas que foram promovidas a toque de caixa num curto espaço de tempo e que muitos não estão atualizados e não estão cientes sobre o que ocorreu e os efeitos futuros, principalmente para o ano que vem, de toda essa conjuntura de crédito e jurídica que nós estamos passando. E a economia está sempre atrelada ao direito. O direito ele pode servir não somente para aumentar o aparato burocrático estatal, mas também para dar eficiência e celeridade ao empreendedorismo. Agora mesmo nós tivemos, né, a questão da sociedade unipessoal, sociedade limitada unipessoal, a invenção da sociedade limitada unipessoal. Antes nós já tínhamos a EIRELI, que é a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Então o direito está sempre aí para também desburocratizar, também auxiliar na eficiência do mercado. Então, dito isso, eu gostaria de encerrar a minha apresentação. Abro a possibilidade para qualquer questionamento ou discussão ou comentário. E eu gostaria novamente de agradecer aos envolvidos, ao nosso presidente, Dr. Sidney, aos membros da ABAME, por este espaço e por esta oportunidade, além dos demais que estão presentes, que não são membros da nossa associação, mas que também deram uma parte do seu tempo para a nossa apresentação. Muito obrigado. Doutor Guilherme, parabéns pela exposição. Muito interessante essa questão histórica que o doutor apresentou, chegando até os dias de hoje. Eu não tenho bem uma pergunta, mas sim uma colocação a fazer e saber do senhor qual a sua visão no sentido que, já para 2021, como esse caminho do Fundo de Garantia, que, evidentemente, é uma forma de recurso para investimento de construção civil, essa medida que o governo teve recentemente de liberar o Fundo de Garantia, né, eu acho que, na minha visão, não sei se vai bater com a sua, o governo ele tirou do mercado imobiliário para colocar no comércio dinheiro. É isso? Gostaria de ouvir a sua colocação sobre isso. Muito obrigado, foi ótimo o senhor trazer esse ponto do FGTS. Foi até bom porque também traz uma nova questão. Nós também tivemos uma alteração no ano de 2019, que foi bom até o senhor ter lembrado, que fez com que o governo federal também, querendo estimular o mercado imobiliário, tornou possível a utilização dos recursos do FGTS, além do SFH, que era a linha de crédito anterior, também para o sistema do SFI. Ano passado, então, nós tivemos essa possibilidade de utilização dos recursos do FGTS para o sistema de alienação fiduciária. Mais um elemento influenciador positivo para os financiamentos imobiliários. Agora, com relação à pergunta objetiva do senhor Sidney, que é a liberação do FGTS emergencial, que foi outra possibilidade do governo federal. Bom, quando o governo federal
liberou o FGTS emergencial, houve um lobby no Congresso por parte de um lobby até diretamente no Poder Executivo, por parte de grandes incorporadoras e construtoras que estavam exatamente com um temor elencado aqui, de que talvez esses recursos fossem direcionados para o consumo e, assim, zerando as contas de FGTS, não seriam possíveis de serem utilizados para pagar, por exemplo, uma entrada num financiamento imobiliário, porque um custo que ainda o adquirente terá é o valor da entrada. Ele pode não ter mais os custos cartorários, porque vai ser amortizado, os custos tributários, porque vão ser amortizados, mas ele ainda vai ter que pagar 10% a 20% do valor de entrada. Bom, o que ocorre? O FGTS emergencial, ele é vinculado a um valor eu acho que é R$ 1.045, uma coisa assim. Esse valor, apesar dele corresponder a uma grande parte das contas de FGTS do Brasil, inclusive ter zerado uma boa parte das contas de FGTS, por conta que nós temos muita informalidade na economia brasileira, então muitos não conseguem poupar pelo FGTS. Apesar disso, esse valor de R$ 1.045, ele foi um valor colocado diretamente na economia do comércio, porque normalmente quem resgata esse valor precisa desse valor para pagar contas, até tem um potencial de reduzir a inadimplência de pequenas contas. E é um valor muito, apesar de ser um valor muito importante para a economia, e um valor muito importante para os cidadãos que têm direito, vulneráveis, que têm direito a esse resgate, é um valor que, quando nós falamos de um bem imóvel de alto valor agregado, não mostra-se tão significativo para, por exemplo, o pagamento de uma entrada do imóvel. Inclusive, o governo federal ele queria liberar mais recursos. Ele queria liberar 4, 5 mil reais do FGTS, até mais, porque precisava, de qualquer modo, fazer a economia crescer, gerar no momento de pandemia. Foi aí que entraram, né, os lobbies das construtoras incorporadoras que frearam essa liberação do FGTS, e então o valor que poderia ser 4, 5 mil reais, que era a estimativa do governo federal, passou a ser um valor de R$ 1.040, uma coisa assim. Então, acho que é R$ 1.045. Então, de uma certa forma, favoreceu o consumo e, ao mesmo tempo, não tirou tanto do mercado imobiliário. Muito bom, excelente. Eu estou vendo aqui muitos elogios, excelente, ótimo conhecimento, excelentes ponderações, doutor Guilherme, parabéns, muito boa explanação, avante, abame jovem, e por aí vai. Eu quero abrir aí para os colegas que estão presentes. Seus pais devem estar muito orgulhosos de você, viu, doutor Guilherme? Muito legal, muito bom, muito bom. Quero só fazer um destaque seguinte, achei muito pertinente as suas colocações, esse caminho histórico muito interessante, e o que me impressiona muito é a segurança nas posições, com dados precisos, isso é muito, muito interessante. Fiquei muito satisfeito, e tenho certeza que os demais também. E assim estão se manifestando. Quero aproveitar eu gostaria de agradecer a todos. Agradecer a todos que estão agradecendo, eu gostaria de agradecer também. Ótimo, então maravilha, maravilha. Doutora Fátima, nossa diretora jurídica. A colocação do Guilherme foi bem pontuada, né? Fazendo essa abordagem histórica, passa um filme para quem já advoga há alguns anos e que teve, né, a angústia de trabalhar na época ainda do SFH. A gente vê a evolução, né, do financiamento imobiliário que nós encontramos hoje. É um olhar diferenciado, né? Acho interessante essa preocupação dele, que eu percebo, de colocar para o operador do direito essas questões técnicas, né, de IPCA, da TR, a diferença do que isso pode impactar, e a gente vê essa lacuna no mercado de alguns colegas que se preocupam não só
logicamente, com a parte legal, mas também de orientar o cliente, na hora do fechamento do financiamento, qual o melhor caminho. Eu acho que isso dá um diferencial na consultoria, na assessoria jurídica, você orientar o cliente também nesse viés. Né? Então, eu achei interessante essa colocação dele, né, de tratar com a gente aqui esse diferencial, né? Que hoje nós temos essa variável de escolher, né, a tabela price ou não usar para a tabela price, se dá uma diferença, porque realmente é uma diferença significativa. O percentual que mais ou menos acho que ele colocou, acho que foi de 400 mil, não foi isso, Guilherme, que você colocou? Que dá, se for pela tabela price, o valor da prestação, e usando o novo sistema, que cai pela metade. Né? Então, eu vejo que muitas das vezes nós, operadores do direito, não estamos muito ligados a isso. E se você chega num banco, muito dependendo do gerente, ele dá essa orientação ou não. Né? Não passa isso para o cliente. Né? Isso, então, sai batido e não se discute essa questão. Né? E, às vezes, é uma oportunidade de uma pessoa não deixar de comprar o seu imóvel, porque ali ele teria condições de estar dentro de uma realidade, de ter uma prestação compatível com aquilo que ele tem condições de pagar. Né? Então, achei interessante essa colocação da parte dele. É isso, eu acho que foi bem claro. O Guilherme, realmente, nesse ponto, esquecendo aqui a mãe, não aqui estou falando na qualidade mesmo de advogada, ele é muito claro. Uma coisa que eu escuto muito dele nas aulas dele, sempre nos alunos, é colocando que o professor Guilherme ele é muito direcionado, ele é muito claro, ele é tranquilo na forma de falar, e isso é bom para a gente, né? de poder entender uma linguagem mais fácil e tranquila de compreensão. Parabéns. Muito obrigado, doutora Fátima. Eu verifiquei aqui que o senhor, doutor Etivaldo, está com a mão levantada. Isso. Quem? O senhor Etivaldo Pereira e Silva. Não, acho que não. Pode ser Alguma colocação, não, acho que não. Acho que não. Bom, então, mais uma vez, foi uma honra contribuir. Caso qualquer um tenha algum interesse em comentar mais alguma coisa, eu também sempre coloco meus canais de contato, meu e-mail, eu vou até colocar aqui no chat, meu e-mail e meu Instagram, que podem entrar em contato comigo, que eu sempre terei o maior prazer de auxiliar no que for necessário. É uma coisa que eu acho interessante, Guilherme, que você colocou, e eu acho que é um bom estímulo até para nós, aqui já que estamos há muito tempo no mercado, essa questão da pesquisa. Né? Inclusive, eu sei que no seu trabalho, do seu mestrado do IBMEC, esses dados, esses valores, né, que você trabalhou na sua dissertação. Né? Então, eu acho que seria interessante até colocar essa evolução, você até acho que você pontuou em termos de valores aqui na cidade do Rio de Janeiro, né, para onde que está indo, né, o nosso mercado, em termos de financiamentos, de regiões, que você fez esse levantamento, sem falha a memória, no sua dissertação de mestrado, não do direito, mas do IBMEC de administração, porque a tua dissertação foi sobre isso, não é isso? Foi sobre a avaliação, né? Sim, de fato, eu tenho auxiliado na pós-graduação de Direito Imobiliário da Universidade Cândido Mendes como professor, e nas disciplinas que eu leciono, eu sempre tento trazer uma análise mercadológica de direito empresarial e de direito imobiliário, sobretudo porque a pós-graduação é de direito imobiliário, mas também eu sempre tento trazer o máximo de dados econômicos para ser um diferencial e, ao mesmo tempo, situar o advogado nessa área. E como eu tenho 2 mestrados, né, conforme o próprio Dr. Sidney já colocou, eu tenho mestrado em Direito Público concluído, já defendido pela Estácio, que é a CAP5, e eu tenho mestrado no IBMEC em Administração. O do IBMEC em Administração eu tratei do mercado mercadologicamente. Então, o meu espaço delimitado de pesquisa foi o município do Rio de Janeiro. Então, eu tenho um estudo bastante apurado
e aqueles que tiverem interesse em verificar podem contar, ou então podem ser meus alunos também, na pós-graduação da Cândido e da pós-graduação da Universidade Veiga de Almeida, que tem uma excelente coordenadora, inclusive. Verdade. Aí é suspeito para falar. Eu indagar ao doutor Ronaldo Alvarenga, que é uma pessoa também do meio de financiamento, Caixa Econômica. Doutor Ronaldo, por favor, gostaria de ouvi-lo. Obrigado pela oportunidade, doutor Cid. Boa noite a todos. Doutor, o palestrante deu um banho. Inclusive, eu quero agradecer muito que ele promoveu aqui uma sessão de saudades, porque o histórico que ele colocou aí me deu muita saudade da Caixa Econômica, já que ele falou tanto em Caixa Econômica, eu fiquei realmente com vontade de retornar, viu? Mas, doutor Gustavo, né? Guilherme. O doutor Guilherme, perdão. Com relação à facilidade do cidadão acessar o financiamento, tá? Com essa nova proposta do governo, o senhor citou aí com relação à preocupação, não é, do valor da prestação inicial baixa e, em curto prazo, esse nosso cidadão vai se ver numa situação difícil. Falo isso em função da nossa economia, muitas dúvidas. Tá? Eu vejo isso como positivo, que vai dar uma alegria para ele de entrar no financiamento. E com um pouco de tristeza, e também, por outro lado, vendo que será uma oportunidade para nós, advogados, a prestar o nosso serviço. Como que o senhor vê essa situação? Comenta mais alguma coisa a respeito, por favor. Sim. Conforme eu havia... Obrigado pela indagação, senhor Ronaldo Alvarenga. Conforme eu até havia indicado, esse sistema de amortização, que ele é opcional, é o IPCA mais TR, ele, no primeiro momento, é um valor mais baixo de prestação, gerando em torno de 0,5% do valor financiado. No médio e longo prazo, ele acaba sendo a prestação mais elevada dentre as três, porque o saldo devedor diminui mais devagar. Então, e tem um elemento complicador, que ele é vinculado automaticamente. O que faz a prestação ser baixa é que ela é vinculada ao IPCA, que atualmente encontra-se em seus mínimos históricos. Só que o que acontece? Nós vivemos num país que tem uma economia bastante instável. Então, e nós não sabemos da responsabilidade fiscal do governo atual e sequer sabemos qual vai ser a diretriz inflacionária e de juros do próximo governo. E quando nós falamos de um contrato de financiamento imobiliário, nós pensamos em 20, 30, 35 anos. Então, a possibilidade de nós termos um surto inflacionário é muito, muito grande, sendo que o real, a nossa moeda que estabilizou a economia, tem 26 anos. Então, realmente, é temerário para o tomador do crédito essa linha do IPCA, a não ser que ele opte por um financiamento mais curto. Agora, é claro que o governo quer dar esse crédito para fazer a economia girar de qualquer forma. E que a maioria das pessoas que compram imóvel, para conseguir o menor valor de prestação, vai financiar a longo prazo, 30, 35 anos, e isso pode acarretar num problema muito sério daqui 20 a 30 anos. E nós, advogados, provavelmente seremos acionados e chamados para resolver os conflitos ou reduzir a perda. Porque, veja só, quando o financiamento, há o inadimplemento do financiamento imobiliário, a retomada do imóvel é muito rápida e provavelmente esse fiduciante pode ter arcado durante 5, 10, 15 anos e ele vai querer sair com pelo menos uma fração do que ele pagou. E aí o advogado, principalmente que atua na área imobiliária, provavelmente será convocado para defender esse cliente e tentar a melhor opção, o menor dano, melhor dizendo, o menor dano ao cliente. Provavelmente, talvez, eu não quero ser
eu não quero aqui falar ser o portador do apocalipse, né? Vamos torcer para que não ocorra, só que se ocorrer, o advogado vai ter mais trabalho, inclusive. Perfeito, perfeito. Agora, me permite só mais uma pergunta. A palestra está a nível Brasil, não é? Os recentes aspectos. Vamos trazer isso um pouco, se me permite, para o nosso centro da cidade do Rio de Janeiro. O senhor acha que essa facilidade do financiamento, vamos voltar aí para o imóvel comercial, como que o senhor vê e qual o futuro que o senhor vê para o nosso centro do Rio de Janeiro? Isso vai influenciar? Vamos ter alguma influência com relação a essa facilidade aí? A coisa pode ser direcionada? E qual o futuro do nosso centro? Bom, nós podemos pensar o seguinte: uma coisa é uma tendência, uma coisa é uma aceleração de tendência. Antes da pandemia, nós já tínhamos uma tendência, que era uma mudança na formatação do trabalho. Então, por exemplo, nós tivemos nos últimos anos, no mundo todo, não só no Brasil, uma expansão dos coworkings, né? Das empresas que atuam com coworking, capitalizadas por muitos recursos. O próprio WeWork era capitalizado pelo SoftBank, que é um banco japonês, muito, muito significativo. Nós temos a Regus também. Então, o coworking ele já estava, de uma certa forma, prejudicando o valor de mercado da sala comercial unitária, da unidade autônoma, que nós podemos dizer assim. Então, o valor em 2018, 2019, graças ao coworking, principalmente, o valor das salas comerciais, sobretudo no centro do Rio de Janeiro, caiu muito pré-pandemia. Isso é uma realidade. E nós tínhamos, do outro lado, os fundos imobiliários que estavam começando a ser tendência, que continua sendo tendência mesmo com a pandemia, e esses fundos imobiliários eles são capitalizados por milhões de CPFs, de pessoas, inclusive de classe média, média alta, que estão entrando no mercado financeiro. E esses fundos imobiliários eles servem, inclusive, para a construção de lajes corporativas modernas, que servem como abrigo para os coworkings. Então, porque essas empresas, como o WeWork, por exemplo, ela aluga, ou faz um contrato de build suite, ou aluga o edifício, a laje corporativa, implementada pelo fundo imobiliário, financiada pelo fundo imobiliário. Então, o que isso tudo significa? Que a pandemia ela veio para mudar muita coisa, trazer o home office bastante significativo, só que a pandemia ela serviu para acelerar tendências. Então, o que ocorre? Quando tivermos uma vacina, não acredito que 100%, 80%, 70% das pessoas continuarão trabalhando em home office. É óbvio que muitas empresas virtualizarão uma parte significativa dos seus setores, como a Petrobras já sinalizou sobre isso, o Nubank já sinalizou sobre isso, mas existem determinados setores que não vão virtualizar. Mas, sobretudo, por conta dessa virtualização, vamos colocar assim, de forma bem otimista, de 30%, 20% a 30% continuarão virtualizados para o futuro, isso já vai significar uma diminuição de demanda para o centro do Rio de Janeiro significativo. Somado ao fato de que as pessoas que não virtualizarem vão procurar formas mais econômicas, então muitas empresas multinacionais, por exemplo, vão mudar aquela laje corporativa que ela mesma aluga como locatária, ela vai para um coworking. Então, por exemplo, antes da pandemia, a Johnson & Johnson no Rio de Janeiro mudou de uma sede que ela tinha para um prédio da Regus na Barra da Tijuca. Então, essas empresas vão procurar mais eficiência e menores custos. Então, vai haver uma aceleração dessa modalidade de economia compartilhada. Ao mesmo tempo, o valor dos imóveis comerciais deve cair ainda mais. E voltando aos fundos imobiliários, como os fundos imobiliários estão bastante capitalizados, mesmo com a pandemia, e esses fundos imobiliários, eles hoje estão direcionados, por exemplo, a setores como logística, que é um setor que está crescendo muito por conta da pandemia, mas também por conta do e-commerce, que é uma tendência que vem para ficar cada vez mais.
esses fundos imobiliários, eles normalmente se diversificam em questões de vanguarda. Então, por exemplo, é possível que uma parte do centro do Rio seja direcionada mais para logística e armazenamento, e uma parte seja, inclusive, incorporada por um fundo imobiliário, um prédio que esteja em desuso público, que seja vendido, seja alienado através de um contrato, uma licitação, ou mesmo um edifício comercial com uma vacância estratosférica, seja alienado para um fundo e esse fundo capitalizado faça uma alteração no edifício como um todo, um retrofit, e altere a finalidade do edifício, e assim ele deixa de ser, pode ser que alguns deixem de ser comerciais e passem a ser residenciais, inclusive com a possibilidade do co-living, que é a economia compartilhada. Ao invés do comercial, a economia compartilhada no residencial. Então, eu acho que o centro do Rio tende a ser mais residencial, de mais economia compartilhada e cada vez menos empresas com sua sede própria gigantesca, como no passado, e cada vez mais pessoas unitariamente com uma importância sobre um edifício. Perfeito. Então, doutor Guilherme, diante dessa exposição, eu faço mais uma pergunta. Seria o momento do investimento no centro, direcionado para pequenas salas que estão no preço basicamente reduzido? Seria o momento do investimento, usando até esse financiamento fácil, contando com um futuro retorno dentro desse novo perfil? Olha, se o senhor tivesse me perguntado isso há um ano atrás, eu diria que com certeza sim. Inclusive, algumas vezes, algumas salas comerciais, eu já tive acesso e custavam o preço de carro, como 30 mil, 50 mil reais. Porém, eu não posso dizer, óbvio que tudo no direito depende, né? Mas eu não posso dizer, inclusive, eu vou trazer aqui alguns pontos para reflexão. O financiamento imobiliário, hoje ele caiu para 0,5. Mas 0,5, quando você pensa como investidor, é caro. É difícil você comprar um imóvel em qualquer lugar do Brasil que você consiga uma rentabilidade na locação superior a 0,5. É muito difícil nos imóveis essa rentabilidade mensal. Aí tem uma outra questão, que as salas comerciais no Rio, como há uma inadimplência muito grande e muitos edifícios são antigos, então tem um custo muito grande de manutenção. Então os condomínios são caros. Por exemplo, às vezes você compra uma sala de 50 mil reais que o custo é R$1.050, como umas salas no centro, no edifício central. Então o custo mensal é muito alto. Então, por exemplo, se você compra uma sala por 50 mil e fica com a sala por 50 meses, você já gastou o mesmo valor da sala só de custo fixo. E uma outra questão é com essa aceleração de tendência. Por um lado, você perde demanda por conta do home office, que deve continuar uns 20% a 30%. Por outro lado, você perde porque é muito difícil concorrer com um coworking. Eu falo isso porque, por exemplo, imagina só a diminuição de burocracia. Eu abro, ao invés de eu ter que alugar uma sala num contrato comercial, pagar a conta de luz, secretária, mobiliar a sala, eu posso ir para um coworking que eu entro com o meu cartão de crédito. Se eu quiser sair amanhã, eu saio sem multa contratual. Já tem uma secretária, já tem uma infraestrutura, eu não pago uma conta de nada. Então, é uma concorrência muito difícil. Ou seja, talvez essa concorrência com o coworking e essa diminuição de demanda pelo home office faça com que os preços não voltem ao patamar que eram antes. E é possível que hoje, quando a gente está pensando em edifício comercial, tá? Sala comercial no centro do Rio, é possível que nós não estejamos vivendo um momento no centro do Rio de desvalorização momentânea, mas sim de uma nova realidade de preços. E aí é possível que nunca consiga. Imagina, se você comprar um imóvel de 50 mil, por mais que você compre, por exemplo, um imóvel de 50, 80 mil, é muito difícil você conseguir um imóvel de menos de R$800 de condomínio numa sala comercial no centro do Rio. Se você gastar 40, 50 mil até vender, porque o tempo médio para você vender um imóvel no Rio de Janeiro é mais de um ano.
Se você gastar 40, 50 mil reais de condomínio, é muito, e você, nem que você venda com uma valorização de 30%, 40%, você vai conseguir compensar o valor que você gastou com o custo mensal. Então, é bem complicado. Se fosse há um ano atrás, eu até diria da possibilidade, mas agora, você já perdia com coworking, agora você perde com home office, eu acho difícil. Perfeito. Doutor Guilherme, muito obrigado pelas informações. Uma aula realmente. E, doutora Fátima, que orgulho, hein? Muito obrigado, hein? Um abraço. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Alguém mais, algum colega mais quer fazer alguma indagação, doutor Guilherme? Doutor Guilherme está dando consulta, acabou de dar uma consulta aqui com o doutor Ronaldo. Hein? Tem uma colega nossa aqui que deixou uma mensagem. É a Ana Rodrigues. Isso. Por Ana Rodrigues. Ela escreveu: sem querer ser pessimista, vislumbro uma questão de segurança jurídica no futuro em relação à possibilidade de uma retomada relativamente rápida por parte do credor e questões jurídicas relevantes que podem impedir tal procedimento. Se a renda do fiduciante não acompanhar uma eventual alta inflacionária, muito provável, como ficará a questão do comprometimento limitado a 30% de renda do fiduciante? Por exemplo, verdade essa sua colocação, bem pertinente, doutor Guilherme. Bom, ela não fez bem uma pergunta, ela fez uma exposição, só para complementar a exposição da nossa colega, essa comprovação de renda é para a tomada do crédito. As regras da retomada do bem imóvel continuam as mesmas, da Lei de Alienação Fiduciária de 97, com algumas resoluções que só favoreceram a retomada. E, de fato, é possível que ocorra um inadimplemento no caso de uma escalada inflacionária. Vamos pensar um pouco nos nossos colegas? Aqui no um país emergente parecido com o nosso é a Argentina, que hoje, apesar de culturalmente diferente, hoje tem uma renda bem parecida com a nossa. Lá, eles tiveram crédito vinculado à inflação. Já há alguns anos, eles estão quase vivendo uma hiperinflação. Eu estive lá em janeiro desse ano. Eu assisti na televisão uma advogada sendo chamada para um programa de televisão, onde ela dizendo o que poderia ser feito para discutir a hiperinflação e a mudança das parcelas. E aí teve até já intervenção do Estado lá. Talvez, para não haver uma quebradeira geral do mercado no futuro, no caso de nós termos uma corrida inflacionária, talvez o Estado seja chamado a intervir, quem sabe. Mas eu não quero ser o cavaleiro do apocalipse. Eu vou torcer para não ocorrer, ou se ocorrer, demorar bastante para ocorrer. Perfeito. Perfeito. Deixa eu falar alguns elogios aqui à doutora Sula. Doutora Sula, esperamos e desejamos sua pronta e plena recuperação, viu? Elogiando muito a sua apresentação. A querida doutora Isabela Franco Guerra também. Doutora Andréa Pizarro. Mais aqui. Doutora Regina. Doutor Otto, eu vou pular, que eu acho que você conhece. Doutor Henrique Carvalho. Doutora Larissa Paciello, boa noite, excelente live. Doutor Daniel Martins, nosso conselheiro na BAME, muito bom. Doutora Vânia, excelente ponderação, doutor Guilherme, parabéns. Doutora Vânia Baeta, nossa primeira secretária da BAME. Doutor Emílio, nosso tesoureiro, primeiro tesoureiro, muito boa explanação. Avante, a BAME Jovem. Sula, novamente, parabéns. Parabéns, Guilherme. Excelente palestra, doutora Isabela Franco. Doutora Ana Rodrigues, muito bom mesmo. Ótimo panorama. Gratidão, doutor Guilherme. Enfim. E por aí vai. Maravilha, diz a doutora Ana Rodrigues. Estamos seguindo. Excelente, doutora Larissa Paciello, doutora Vânia Volta, muito bom. Ana Rodrigues, doutora Ana Rodrigues, obrigado. Enfim, muitos elogios. Realmente, a sua colocação, as suas colocações foram muito precisas e trazendo questões do dia a dia, que é muito interessante, né? E abrindo um conhecimento maior aos nossos colegas aqui presentes. Doutor Pedroso. O microfone do senhor está desligado.
Senhor Pedroso, o seu microfone está desativado. Repetindo, desculpe. Realmente esclarecedora a colocação do Dr. Guilherme. Eu trabalhei muitos anos no Banco do Brasil, na Caixa de Previdência, que tinha um segmento de financiamento imobiliário. E, naquela ocasião, era realmente um privilégio a pessoa poder fazer uso de um financiamento, porque a escassez era muito grande. E depois passamos a viver o que já está sendo antevisto pelo Dr. Guilherme, um descolamento da renda do mutuário com a inflação do país. Isso realmente é preocupante. Essa última colocação, com a pergunta do Dr. Ronaldo, a respeito da destinação dos imóveis comerciais no centro da cidade, eu creio que isso não deva demorar muito, não, porque vai ter que haver um mix do comercial com o residencial, porque realmente a quantidade de imóveis disponíveis é bastante expressiva. Então, é um mercado imobiliário em franca ebulição, mas com muitas novidades em razão tanto do avanço da tecnologia, que elimina a necessidade de utilização de grandes espaços, não é? Quanto às dificuldades que foram implementadas em razão dessa pandemia e em razão de uma busca de um novo normal. Gostei muito da palestra, muito abrangente e objetiva. Muito obrigado. Foi um prazer ajudá-lo, ajudar todos os membros da aba. Alguém mais com alguma colocação? Eu acho, doutor Guilherme, tenho certeza que as suas colocações foram muito precisas, né? E foram bastante esclarecedoras, né? Então, me parece que não há mais nenhuma a doutora Edmê, excelente apresentação. Parabéns, doutor Guilherme. Um verdadeiro aprendizado. Avante, ABAME Jovem. E por aí vai. Elogios, doutora Isabela Franco Guerra, doutor Cid, doutora Fátima. Agradeço pela oportunidade de participar e assistir às excelentes lives da ABAME. Parabéns a todos. Enfim, todos muito satisfeitos, né? E, em função disso tudo, o senhor já se considera intimado a dar continuidade à sua palestra, provavelmente já com novos números e novas informações, então logo retornemos de forma presencial, né? Eu quero aqui, no encerramento, passar a palavra ao doutor Guilherme para suas considerações finais, desde já justificando a ausência da nossa vice-presidente, que hoje ela pediu 1000 desculpas, mas tem um jantar de família que não poderia deixar de faltar, mas lamentando profundamente. Não, você fique tranquilo, que todos entenderão. Okay? Eu quero agradecer, então, a todos os presentes, especialmente ao doutor Guilherme, né, que muito nos honrou com a sua presença, e volto a dizer, com a sua brilhante explanação, e deixo a palavra para o doutor Guilherme para as suas considerações finais. Bom, eu que tenho a agradecer a oportunidade, o espaço, o conhecimento. Nada adianta o conhecimento se você não tem alguém para dividir o conhecimento. Se você não pode passar o conhecimento para outras pessoas, cada um tem uma especialidade. Eu gosto muito dessa área imobiliária, do direito imobiliário em si. Também gosto muito do direito empresarial. Então, sempre que eu puder contribuir com a ABAME e com quem quer que seja, para dividir os meus estudos. Às vezes eu estudo por prazer mesmo, indicadores, legislações, porque eu acho interessante e porque mexe com a vida de todos. Então, novamente, muito obrigado. Agradeço a todas as pessoas que, inclusive, assistiram, que colocaram palavras bacanas no chat. E, novamente, eu fico muito agradecido de palestrar na ABAME, um lugar que desde sempre foi muito presente na minha vida, há mais de 26, talvez 24, 26 anos, tem sido presente na minha vida,
Uma pena não ter sido presencial, mas eu gostaria bastante de apresentar presencialmente perante os membros da nossa associação. E, se Deus quiser, não demorará muito. Vamos torcer aí para a vacina sair logo. E, bom, bem que poderíamos ter na nossa BAME um posto de vacinação da Coronavac. Então novamente, muito obrigado pela presença também de todos que dispuseram, né, de um tempo durante seu dia para me ouvir, e eu espero que tenha sido pertinente a todos. Muito obrigado. Muito bom, doutor Guilherme. Desejando a todos saúde, paz, até o próximo encontro, e todos satisfeitos que a confirmação do doutor Guilherme, que estará presente conosco. Excelente, doutor logo Guilherme. retornemos à nossa atividade presencial. Muito obrigado mais uma vez, doutor Guilherme, a todos os presentes. Em nome do nosso presidente do Conselho Deliberativo, doutor Pedroso, um abraço a todos. Uma boa noite. Saúde e paz a todos. Salve, Boa salve. noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Um beijão. Obrigada, igual. Beijo, Emílio.